Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso preparatório Aprovap. Eu sou a Carolina, sou professora de redação e a aula de hoje é sobre a diferença entre argumentação e opinião. E aí, se interessou em aprender sobre o que é argumentar e o que é opinar? Então, vem comigo e continue assistindo a esse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a diferença entre argumentação e opinião. Ao contrário do que muita gente pensa, argumentar não é sinônimo de opinar. E aí, é muito importante que a gente saiba o que é uma argumentação, né? Para fazer uma redação dissertativa argumentativa dentro da tipologia textual solicitada, né? E aí eu vou começar a falar com vocês a respeito da argumentação, tá? Escolhi começar pela argumentação. E aí, na nossa ficha, eu separei tópicos através de setinhas com alguns conceitos do que é argumentar. E aí, por que eu separei esses tópicos, esses conceitos por tópicos, por setinhas? Porque eu acho que fica mais tranquilo de memorizar o conteúdo, tá? E aí, vamos lá. A argumentação, antes de mais nada, nós precisamos saber que ela tem uma sequência lógica que parte de uma premissa, ou seja, de uma ideia inicial, de uma proposição, e chega até uma conclusão. E aí, Walter Carnielli, ele nos afirma que a argumentação é uma viagem lógica, que começa lá nas premissas e termina na conclusão. E aí, essas premissas, é interessante que vocês saibam que são as boas razões para suportar e sustentar a nossa conclusão. Então, a argumentação ela parte de uma ideia inicial e chega a uma conclusão. A gente vai concluir a nossa ideia. Tranquilo? Além disso, a argumentação ela pressupõe que as razões de uma tese, uma explicação ou uma opinião sejam apresentadas e confrontadas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o indivíduo ele vai apresentar o ponto de vista dele sobre determinado assunto e vai confrontar no sentido de mostrar o porquê, o motivo de ele acreditar que aquele fato ele é interessante para a sociedade. E aí, quando eu falo confrontar, o porquê que eu coloquei para vocês confrontar? Nós vivemos numa sociedade que não tem o hábito de debater quando dois indivíduos apresentam pontos de vista diferentes sobre esse assunto. E aí, vamos supor que o indivíduo ele considere que o verão, por exemplo, ele é mais atrativo que o inverno. E o indivíduo B, ele discorda dessa premissa do indivíduo A. E ao invés de discutir, de debater, o que ele faz? Ou ele simplesmente ignora e vai embora, ou ele parte para a briga, né? Já que você não tem o mesmo ponto de vista que eu, você está errado. E aí começa uma porradaria, né? E aí, isso não é o adequado a se fazer. É interessante que quando o indivíduo apresente lá uma premissa e um outro indivíduo discorde, é interessante que os dois eles mostrem os motivos, as razões pelas quais eles acreditam. Que o verão é mais interessante, né, a estação mais interessante do ano, e o outro, por que ele discorda disso? Por que ele acha que é o inverno que é a estação mais interessante? E aí,
essa discussão, né, no sentido de debater, ela é importante para a construção de um conhecimento. Até porque argumento é conteúdo, né? É algo mais racional. E aí, num país que a população não tem o hábito de confrontar pontos de vistas, o que acontece? Ela não tem um conteúdo, né? Já que não tem uma educação de qualidade, não tem conteúdo. E aí, quando uma pessoa discorda da outra, parte para briga e não para um debate, para uma discussão que seria o coerente a se fazer, porque através dessa discussão, desse debate, pode ser que ocorra a construção de um conhecimento, né? E aí você vai mostrar as razões pelas quais você acredita ou não em alguma coisa. As razões pelas quais você acha que tal fato é importante ou não para a sociedade, beleza? Em outras palavras, a argumentação são os motivos que você tem para ter um determinado posicionamento crítico diante de um assunto ou de um tema. Então, na argumentação, você vai mostrar as razões e os motivos pelos quais você acredita ou não em alguma coisa, né? Para ter determinado posicionamento diante de um tema. E aí, além disso, a argumentação ela é uma opinião fundamentada com provas. É uma opinião somada com uma justificativa, beleza? Então, é interessante que vocês saibam que argumentar é importante para construir um conhecimento, né? Você vai colocar lá a sua premissa sobre aquele assunto e aí vai haver uma construção de um conhecimento através de uma discussão, né? De um debate, no qual você vai mostrar as razões pelas quais você acredita ou não naquele assunto. E aí vai chegar a uma conclusão, beleza? Então, a argumentação, ela serve para a construção de conhecimento. E aí você vai mostrar as razões e os motivos pelos quais você acredita ou não em alguma coisa. É uma opinião com uma justificativa. Foi? E aí agora, então, vamos ver o que é opinião. A opinião, pessoal, ela é algo mais subjetivo, ou seja, é aquilo que o único indivíduo considera diante daquele assunto. Por exemplo, eu considero que a cor rosa é a cor mais bonita do universo. E ponto final. Não mostro as razões pelas quais eu acredito que a cor rosa é a cor mais bonita do universo. Eu simplesmente falo que eu acho que o rosa é uma cor muito bonita e ponto. É o que eu considero. Você pode discordar, mas não vai mostrar os seus motivos para isso, tá? É algo subjetivo. Diferente da argumentação, que a argumentação é mais racional, a opinião ela é bem menos racional e ela é mais passional. Por quê? Porque a opinião ela tem a ver com a crença do indivíduo, tem a ver com o sentimento daquele ser humano e está relacionada a um momento específico, porque nós somos seres que estamos constantemente mudando de opinião. Como eu falei, hoje eu acho a cor rosa muito bonita, mas pode ser que daqui a alguns dias eu não considere mais essa cor a mais bonita, pode ser que eu considere a cor cinza a mais bonita. E aí, eu mudei de opinião, né? Nós somos seres que constantemente mudamos de opinião. E aí, por isso que a opinião ela está relacionada a um momento em específico, tá? E aí a opinião, além disso, ela não precisa apresentar a justificativa. Não precisa apresentar o porquê de você considerar aquele fato algo interessante ou não. Por exemplo, tá? A opinião é também uma enunciação de juízo individual, porque diz respeito a um sujeito, como foi o que eu disse, né?
Eu considero também a redação do Enem uma coisa super importante. Pode ser que um outro ser humano não considere uma coisa tão importante assim. E tudo bem, né? Porque é um juízo individual. E aí, ela é o quê? A minha interpretação da realidade. É o meu conhecimento prévio de mundo. Tem a ver com as minhas experiências. Por isso também que é um juízo individual, porque cada pessoa faz uma interpretação da realidade em que vive. Cada ser humano tem um único conhecimento prévio de mundo, né? Por exemplo, eu não tenho as mesmas experiências que minha mãe tem, por exemplo. E aí a minha opinião sobre determinado assunto é diferente da opinião da minha mãe, porque nós temos realidades diferentes, né? Nós vivemos experiências diferentes, beleza? Então, na argumentação a gente vai apresentar as premissas, né? Mediante a apresentação das razões pelas quais eu acredito que algo é importante ou não, que algo é bom ou não para a sociedade. E já na opinião, eu não preciso apresentar essas justificativas. A argumentação é algo mais racional e a opinião é algo mais passional. A argumentação ela tem a ver com conteúdo. Já a opinião ela tem a ver com o meu juízo individual, com a minha interpretação da realidade, com o meu conhecimento prévio de mundo a partir das experiências que eu vivo, beleza? E aí, por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu gosto de morango. Ponto. Essa é a minha opinião. Mas por que você gosta de morango, Carol? Ah, eu gosto de morango porque eu considero uma fruta muito saborosa. Eu considero que o morango seja uma fruta que faz muito bem para a saúde, traz diversos benefícios para a saúde do ser humano. Essa é a minha argumentação. A minha opinião é que eu gosto de morango. A minha argumentação, né, é quando eu apresento as razões pelas quais eu gosto de morango, porque eu gosto de uma fruta muito saborosa e considero que seja uma fruta que traz diversos benefícios para a saúde do ser humano. Beleza? Conseguiram perceber a diferença? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de ler a descrição do vídeo, que contém informações super importantes a respeito do curso. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, de curtir e de compartilhar o vídeo para ajudar a professora aqui, tá? Beijos, encontro vocês na próxima semana e bom estudo. Tchau, tchau!